Wellington Calazans, boa noite. Olá, Ivan, boa noite. Boa noite a você assistindo ao programa Conexão Angola aqui na TPA. É um prazer estar aqui de volta. Muito bem, Wellington Calazans, vamos começar a olhar para a África do Sul. O ANC, a Aliança Democrática e o Inkatha chegam a um acordo histórico para o governo de unidade e também ainda hoje tivemos a confirmação, Cyril Ramaphosa foi eleito então à presidência da República. Vamos começar pela vizinha África do Sul, aqui na zona austral de África. Qual é a análise que se impõe sobre esta situação política que vive a África do Sul? Ivan, primeiro que a gente tem que deixar muito claro uma coisa, né? Que nem tudo que é histórico é bom. Porque eu considero essa coligação aí que foi formada bastante perigosa, não vejo muita... Perigosa para quem? Para o ANC? Para o ANC? É perigosa para o ANC? Para o ANC, exatamente. Há muita incompatibilidade. Há muita incompatibilidade nessa estrutura que foi montada para que o Cyril Ramaphosa pudesse se manter no poder. E certamente essa coligação ela só terá êxito se os resultados imediatos surgirem, porque senão a pressão popular vai fazer com que esta base ela comece a ficar frágil. E com isso, o presidente sul-africano estará ameaçado de alguma maneira, do ponto de vista político, podendo comprometer a agenda, podendo ter que governar através de acordos que estejam completamente incompatíveis com aquilo que ele pretende e também transformando a oposição numa alavanca para poder argumentar. Wellington, era inevitável esta coligação? Não, eu acho que era possível ter uma outra linha de diálogo com o sacrifício do Ramaphosa como presidente. Era preciso que houvesse essa grandeza da parte dele. Mas o poder, ele tem isso, né? As pessoas às vezes se apegam e não querem sair muito dele. Então, Ivan, eu vejo que faltou à ANC a habilidade política de reconhecer que está enfraquecida e que a figura do Ramaphosa, ela é uma figura que impôs também, contribuiu muito para os resultados pífios obtidos nas urnas. Por isso que não é um sacrifício pessoal, mas sim uma tentativa de resgate de um partido que é histórico. Mas, lamentavelmente, não houve, né, esse tipo de grandeza, e as consequências elas poderão ser muito ruins, ainda piores para a ANC, num médio ou num longo prazo. Quando eu falo longo, eu falo até a próxima eleição. No médio prazo, durante o governo, uma fragilidade visível que possa tornar praticamente um coadjuvante àquele que deveria conduzir os destinos dos sul-africanos. Uhum. E agora, olhando para este feito também histórico de Jacob Zuma, ex-presidente sul-africano, que nas últimas eleições, à frente do partido MK, conseguiu alcançar 12% dos votos. Exatamente, e com essa votação, quase 13%, na verdade, não é, Ivan? Uhum. Ele conseguiu ganhar um protagonismo interessante, porque ele saiu dessa negociação para a composição do novo governo e ele se apresenta como uma oposição ao atual presidente. Então, ele aposta não na figura dele, mas daqueles que estão nesta nova legenda partidária que foi criada por ele, né? Numa condição de quanto pior, melhor, né? Ele vai fingir que torce pelo país, torcendo contra o governo. Uma situação bastante comum na política internacional, quando a oposição tem um discurso lindo
de que torce pelo sucesso para o bem do povo e da nação, mas na verdade está torcendo para que tudo dê errado, como uma ave de rapina. Então, ele, pela expressiva votação que obteve, expressiva dentro das circunstâncias, né, dissidente de uma legenda histórica, foi presidente, teve todo um processo na justiça, culminando inclusive com a breve prisão e etc., mas nas urnas ninguém pode negar que o percentual de votos obtido, foi um percentual expressivo dentro das circunstâncias. E isso pode sim servir de referência positiva para novas investidas, não apenas eleitorais, mas também de barganha política, já dentro desse governo, dentro dessa composição. Porque na política o xadrez é movimentado com muita rapidez nas suas peças. Uhum. Outra figura de destaque na política sul-africana é Julius Malema, do partido de esquerda radical, que obteve 44 votos contra os 283 votos de Cyril Ramaphosa. Essa expressão radical, viu, Ivan, ela é bastante midiática. Forte. Eu não aposto muito no radicalismo político de nenhum partido, de nenhuma figura mais na estrutura atual da política como um todo, não só em um país específico, mas nos diferentes países. Não existe mais essa figura do radical de direita, do radical de esquerda, não existe, até porque a política não está mais dividida entre direita e esquerda. Não é, Wellington? É uma expressão muito forte. O radicalismo... É uma expressão... radicalismo é uma expressão muito forte, assim como extrema-direita, atribuída aqui aos partidos domesticados da Europa, também é uma expressão muito forte. Eles são muito valentes, fugindo rápido para aqui para a Europa, contra imigrantes, mas na agenda, de um modo geral, é praticamente a mesma coisa. E não espere um radicalismo de esquerda, porque o partido ele não vai contemplar uma agenda positiva em torno do bem-estar da sociedade. É um partido bastante corporativista, pelo que todos nós conhecemos, e que vai estar também nessa luta pelo poder e, de alguma maneira, se encaixar dentro de decisões estratégicas, aspirando um protagonismo cada vez maior. Essa disputa, lamentavelmente, pelo poder e não pelo progresso da nação que nós vamos enxergar na África do Sul nos próximos anos. Pelo menos é o que eu protagonizo, de acordo com tudo que tem sido apresentado nos resultados anunciados até aqui. Voltando ainda a olhar para o partido de Jacob Zuma, o MK, o novo partido de Zuma, a terceira força política do país, conseguiu 58 deputados e recusou qualquer negociação com o ANC. É isso. Essa situação de negar a negociação, ela era prevista, não é? Porque existe um ódio, não é? Eu usei essa expressão na análise dos resultados naquela oportunidade, mas agora eu repito, porque é disso que se trata, não é? Todo o sufoco, vamos chamar assim, para ficar numa linguagem mais acessível, passado por Zuma, foi transferido de maneira personificada. E esse, Ivan, foi o grande problema dessas eleições na África do Sul. Foi muita personificação, foi muita fulanização, nada ideológico foi debatido. E aí a ANC perdeu espaço, inclusive perdendo espaço para um partido que tem uma gestão do setor branco da sociedade, que você sabe que essa questão racial na África do Sul ainda é uma cicatriz ainda por ser fechada em função do apartheid que durou tanto tempo e que tanto mal ainda causa nas suas sequelas a sociedade sul-africana. Então ficou tudo muito personificado, ficou tudo muito fulanizado e não houve ideologia. Por isso que não me assusta essa composição partidária que reconduz o Ramaphosa ao poder, mas isso não significa que ele tenha uma estrutura sólida para a imposição de uma agenda. Isso não significa que ele vai ser um político forte apenas porque tem o cargo. Então, é tudo muito conflituoso e a postura de Jacob Zuma é muito inteligente,
porque ele já começa a preparar aí os seus sucessores políticos, dentro de uma postura de aversão à união de dois partidos antagônicos que chegam ao poder apenas pelo poder, porque não vão defender a mesma coisa sempre e irão certamente, em algum momento decisivo, entrar em zona de atrito, e aí o Jacob Zuma está apostando naquilo que eu falei, no quanto pior, melhor, para ter garantido seu sucesso na estratégia que traçou. E Wellington, a tomada de posse também aos nossos caríssimos telespectadores de Cyril Ramaphosa acontece já na quarta-feira em Pretória. Portanto, que desafios é que Cyril Ramaphosa terá com este governo de coligação? Que grandes desafios terá? Primeiro, este político de transformar este governo num governo de unidade. Esse vai ser o grande desafio, porque são partidos que falam línguas diferentes, são partidos que não defendem as mesmas causas e estão circunstancialmente unidos para a composição de um governo. Primeiro ponto, é o desafio político, estrutural, né, para a manutenção de um governo. Ponto 2, o índice de desemprego entre os sul-africanos negros é assustador. Esse é o segundo desafio, gerar postos de trabalho urgentemente, e a questão da energia elétrica, que tem comprometido, inclusive, esse ponto 2, porque sem a estabilidade da energia elétrica no país, não há uma indústria que possa confiar no investimento de expansão, porque ela tem que lidar com essa questão do prejuízo permanente. E isso prejudica a geração de novos postos de trabalho. Então, obviamente que existem outros fatores, mas eu destaquei o que eu considero assim, os principais. Estabilidade política, que é o primeiro, né? Atender às demandas da juventude através de geração de postos de trabalho e resolver a questão do abastecimento de energia elétrica, até para vincular diretamente ao ponto número 2, Ivan. Estes partidos coligados que representam a oposição, de certa forma, irão ajudar para os caminhos e para os desafios que o Wellington acabou de elencar? Se as coisas começarem a dar certo, aí tudo bem. Aí eles vão, sim, contribuir, vão... Porque todos querem estar próximo do sucesso, Ivan. Isso é natural em tudo na vida, não é? Uhum. Quantos jornalistas querem comentar aqui no Conexão Angola por causa do sucesso do programa? São muitos. Não é? Então, diante disso, na política não é diferente. O que acontece é que, aquilo que eu falei, se os desafios imediatos não forem atendidos, aí nós vamos começar a observar. Eu vou fazer uma analogia, não gosto muito de usar isso, mas dizem que os ratos são os primeiros que abandonam o navio em naufrágio. Mas é mais ou menos isso aí, não fazendo, por favor, nenhum paralelo entre os ratos e os políticos sul-africanos, que fique muito claro, apenas uma ilustração popular. Uhum. Wellington, vamos já passar para o segundo tema do nosso painel de hoje, nesta edição 140 do Conexão Angola, o espaço da TPA Notícias voltado à geopolítica, e é inevitável não olharmos para este conflito que já dura quase 2 anos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É o nosso segundo tema de painel, nesta edição de sábado do Conexão Angola. Wellington, e vamos olhar para os destaques da última semana. Mais de 100 delegações estão em Berna, na Suíça, para a Cimeira da Paz para a Ucrânia. A Cimeira para a Paz na Ucrânia decorre de hoje e amanhã na Suíça. Haverá sinais para a paz nesta Cimeira em Berna, na Suíça? Ivan, eu só vou fazer um pequeno reparo na sua fala, porque já estamos caminhando para o terceiro ano de guerra. Não estamos. É verdade. Terceiro, atenção, em fevereiro já completaram. Agora, isso do que a Rússia chama de operação militar especial, né? Já mas vai há quando 3 anos. Esse conflito. Perdão, repita. Já vai há 3 anos, é verdade. Já estamos em fevereiro. Não é? Completam 3 anos, mas isso aí começou em 2013, e é aí que está o problema de interpretação. Exato. Isso começou em 2013 e em 2014 agudizou,
e culminando agora com essa presença russa em solo ucraniano, que a Rússia chama de ação profilática, né? E que os russos, com o apoio da NATO, chamam de invasão russa. Bem, e eu estou fazendo exatamente a interpretação dentro da obrigação de um analista, se colocar como observador distante, não é? Estudando a visão dos dois lados. Agora, a cimeira de Berna. Não vai ter paz, não existe paz quando o principal ator, que é a Rússia, não está presente e não é ouvido. O que está havendo é uma tentativa de potencializar, é um relançamento da demonização da Rússia e dos russos. Algo que vai fracassar outra vez. Assim como irão fracassar o envio de novas armas e somente iremos atingir a situação de escalada perigosa que pode culminar com a escalada até atingir o ponto do uso de armas nucleares. Ivan, há 15 dias eu estive rapidamente com uma importante figura da política aqui da Suécia, que fez um grande favor ao mundo quando avisou que o Iraque não possuía armas de destruição em massa, né? E, apesar da idade bastante avançada, ele lembrava que este tipo de escalada ela está tão perigosa que ele já considera que a Terceira Grande Guerra, ou Terceira Guerra Mundial, como muitos chamam, já teve início. Então, estamos falando sobre algo muito delicado. E falar sobre paz na Suíça, quando o anúncio que é feito é de roubo do dinheiro russo, né, que são os ativos russos, quando o que se anuncia é o envio e autorização de armas de longo alcance, e a possibilidade até mesmo do envio de tropas, nós não estamos falando de paz. Nós não estamos falando, como falaram a semana passada, sobre reconstrução da Ucrânia com o país ainda em guerra, porque tudo isso é mentira, é propaganda, é uma dos povos dos países da NATO, quando a realidade posta é de mortes dos ucranianos no campo de batalha, quando a realidade posta é a de que jovens, idosos, mulheres, inclusive gestantes, estão sendo arrastadas das ruas, atiradas dentro de viaturas para que sejam transformadas através de uma fantasia militar em soldados, porque são civis fantasiados de militar. Foi isso que sobrou para a Ucrânia. E a Rússia tem sido muito veemente nos avisos. Quem apoiar a Ucrânia a atacar solo ucraniano sofrerá as consequências. Aí eu pergunto a você, Ivan, e a você que está me assistindo, quando foi que a Rússia disse que iria fazer algo e não fez? Em momento algum. Tudo que a Rússia disse que faria, ela fez. Então estamos realmente diante de uma situação delicada. Wellington, e também durante a última semana aconteceu a reunião do G7 e durante esta reunião foi afirmado que a Rússia terá de arcar quase 500 mil milhões de euros para a reconstrução da Ucrânia. É uma decisão por parte deste grupo do G7. Qual é a sua opinião? É aquilo que eu falei, é um roubo, que vão pegar o dinheiro da Rússia, que foi sequestrado, não é? E vão tentar transformar isso em reconstrução da Ucrânia, quando não vai chegar nada para a Ucrânia, porque a Ucrânia está em guerra. Isso é apenas mais uma forma de desvio de dinheiro, porque a corrupção tomou conta. Essa guerra é o prato cheio para a corrupção. Qualquer parlamento, qualquer coisa anuncia, vamos doar milhões e milhões e milhões, e ninguém vê esse dinheiro e ninguém presta contas, porque já foi autorizado, e é tudo em caráter de emergência, porque uma guerra é um paraíso, não é? A corrupção, assim, de uma maneira escancarada, a pretexto de apoiarem uma Ucrânia que está em guerra e está derrotada na guerra, assim como a NATO, que apoia a Ucrânia, também já está derrotada. E o que vai acontecer é a oficialização da derrota. Só que nós não sabemos a proporção dessa derrota, se será com armas nucleares ou não. Mas a Rússia está muito melhor equipada do ponto de vista militar.
A Rússia tem como recuperar esse passivo, porque tudo que foi abandonado dentro de solo russo pelos ocidentais, em empresas, laboratórios e outros centros tecnológicos, etc., eles são num valor superior a este que estão sequestrando dos russos, ou seja, a Rússia entrega o dinheiro de maneira forçada, mas já recebe algo construído, consolidado e em andamento. É só bom para a economia russa isso, que sequestra dos ocidentais de volta. E com isso, Ivan, nós estamos tendo mais uma etapa de escalada de guerra, porque a guerra é econômica, toda guerra é econômica. E a Rússia não fragilizou diante de todas as sanções anunciadas até aqui. Até a semana passada eram 27 mil sanções, todas fracassadas. Essa semana estão criando subsanções, ou seja, são subderrotas. E vamos chegar nisso. É uma vergonha imaginar que a NATO pegue em tanto dinheiro e tenha tanta gente cabeça de bagre que não consiga pensar numa estratégia, inclusive do recuo, porque é uma das mais inteligentes estratégias quando você tem que reconhecer que é mais fraco do que o seu adversário, ou inimigo, depende da ótica. E ainda olhando para esta análise do Wellington Calazans, que referiu que a Rússia está bem melhor preparada e em vários domínios neste conflito que já leva quase que 3 anos, Wellington, Putin, a última semana disse que cerca de 700 mil soldados estão envolvidos nesta ofensiva, um número bastante superior ao da Ucrânia e que disseste bem que vem recrutando pessoas civis todos os dias. Exatamente. E olha que este é o número que está disponível, Ivan, mas somente 15% é que estão sendo acionados em fase de revezamento. Isso não ficou claro na explicação, mas é exatamente assim. E eu falo isso porque eu tenho minhas fontes militares com as quais eu converso e também acesso com muito esforço ao conteúdo militar russo da imprensa especializada nas questões militares. Então, não estamos aqui diante de um cenário realístico de ter esse contingente no campo de batalha. Este é o contingente disponível para as operações, porque a Rússia está conduzindo uma guerra eletrônica. A Rússia comanda o espaço aéreo ucraniano. Nada que se move na Ucrânia contra a Rússia deixa de ser visto pelos russos. Isso está muito claro. Observe que os ataques que são feitos e que atingem território russo são contra territórios civis. Assim, não há relato de algo militar relevante, estratégico. É muito mais uma espécie de ato terrorista contra civis, inclusive ucranianos, porque a Ucrânia reclama aquele território como sendo dela, mas ataca a população civil que ela disse que é ucraniana, assim, uma quebra completa da lógica ucraniana naquilo que ela chama de estratégia para uma guerra. E eu não confio nesse número apresentado como algo absoluto. Eu confio que seja um número disponível em caráter de revezamento, eu apostaria mais nisso. Wellington, Kiev na última semana também rejeitou um cessar-fogo proposto por Putin. É isso. Mas esse cessar-fogo proposto por Vladimir Putin foi estratégico da Rússia para poder ouvir o não e ter a propaganda de que ele propôs a paz e recebeu o não. Ele já sabia que ouviu o não. Então, o que foi que o não significou agora aos olhos do mundo? A Rússia tentou a paz e eles disseram não. Era isso que a Rússia queria. Com isso, abre a porta para ataques muito mais intensos, com proporções muito mais violentas em termos de resultado. E tenha certeza, Ivan, que diante das ameaças, diante das provocações que estão sendo feitas de parte a parte, teremos muita imagem dramática nos próximos dias, eu nem diria semanas, nos próximos dias. Falamos de ajudas humanitárias, não é? No caso. Ou seja, a situação humanitária continua a agravar-se e vai continuar a agravar-se nos próximos tempos. Acredita neste cenário, Wellington? Sim, com certeza. É a consequência natural
quando os ataques eles são intensificados. Em qualquer guerra, quando o ataque é intensificado, a questão humanitária é mais sentida imediatamente. Não é? Sem falar das perdas de vida que já são expressivas. Os números não podem ser oficializados por causa das circunstâncias que impedem uma contagem mais rigorosa, mas também por questões estratégicas, porque, sobretudo, a Ucrânia não quer que os números reais sejam difundidos, porque isso dificultaria a agenda de pedinte do presidente Zelensky, né, que ele só sabe pedir dinheiro e arma. Se falasse, pô, já perdeu tanta gente, vai botar quem para lutar? Né? Aí ele não ia ter mais como pedir, então ele prefere esconder esse número, e eu gostaria de informar que o professor Almeida Henriques já está aqui na sala, eu não sei se você está vendo aí no monitor, e também eu já passo a cumprimentá-lo aqui. Olha, esse papel de condução do programa é do Ivan, mas como eu estou aqui avisando ao Ivan, eu desejo boa noite ao professor e boas-vindas também. Então, Ivan, a situação humanitária ela será a primeira a ser sentida, e certamente as imagens que teremos elas serão dramáticas. E vamos passar para o terceiro, então, e tem a ver com a guerra no Médio Oriente. Wellington, na última semana, esta mesma guerra houve mais detalhes sobre este conflito. O Hamas diz que mais 2 reféns morreram em ataques israelitas na última semana. Vamos começar mesmo por aí. O que lhe oferece a dizer? Ivan, os reféns nunca foram uma questão de prioridade para Israel. Isso está cada vez mais claro. Quem conhece um pouco de estratégia da inteligência de Israel, Mossad, nos seus cursos, eles são muito claros quando afirmam que o refém ou o sequestrado, ele, se for recuperado, é um bônus de uma operação. Então, essa mesma mentalidade é transferida para essa situação terrível de genocídio contra o povo da Palestina, e ela ganha um destaque assustador na imprensa quando a cada 2 reféns que supostamente teriam perdido a vida, mais de 300 cidadãos da Palestina, especialmente crianças e mulheres, perderam as vidas e entram apenas naquela conta dos mais de 40 mil ou mais de 30 e poucos mil, né, como falam, como se fossem apenas números e não pessoas. Estamos diante de uma barbaridade, a comunidade internacional envergonhada, a pressão é cada vez maior, e isso é bom, pelo menos é bom, porque o resgate da ética se faz necessário nesses momentos. E tudo que nós estamos testemunhando sobre reféns, sobre a disputa Israel-Hamas, tem sido uma espécie de cortina de fumo, como falamos em Angola, ou de fumaça, como falamos no Brasil, para encobrir as barbaridades que têm sido praticadas todos os dias. Não há mais tempo para perdermos com debates sobre questões menores. Existe uma condenação internacional, existe uma reprovação da comunidade internacional, existe uma aclamação internacional por um cessar-fogo. Israel, na confiança de que é protegido por países ditos como civilizados, segue na sua jornada insana de matar pessoas. Esta é a dura realidade, e o tempo já não joga mais a favor de crianças que estão morrendo de fome, e idosos que estão morrendo por falta de assistência médica e medicamentosa. Nós estamos diante de uma situação de tragédia completa humanitária, e é absurdo que em 2024 estejamos aqui impotentes, narrando
um genocídio, sem poder fazer nada além de externar o nosso repúdio, a nosso espanto com o que fizeram daquilo que chamaram um dia de Homo sapiens, né? Então, a sabedoria humana, ela parece que se perdeu e é uma barbaridade o que está acontecendo, João. Na última semana, Wellington, no Reino Unido, o Partido Trabalhista apoiou a criação de um Estado palestiniano. Sim, a formação do Estado da Palestina é a única saída imediata viável. Porque sem a formação de um Estado, o que nós temos é uma fazenda controlada por Israel, como está acontecendo historicamente nas quase 8 décadas. É por isso que Israel deita e rola, como diz na gíria popular, na expressão popular. Porque tudo que entra ou sai da Palestina é controlado por Israel, e isso tem que acabar. Mas querem acabar antes a Palestina, para que aquele povo não tenha esse direito de autoafirmação, o que é muito triste. Ivan, há 3 dias eu mantive contato com um jornalista que está no local, em Rafah, com o qual eu troco algumas informações, e ele estava há 2 dias sem beber água. Água. Você imagina um ser humano 2 dias sem beber água. Essa é a realidade de um jornalista que já entra com alguma prerrogativa, né, de proteção, alguma, não, o que não é uma realidade de Israel, que Israel não respeita nada nem ninguém. Basta observar quantos funcionários das Nações Unidas foram assassinados, não é? E das suas agências também. Então, a situação é de completo desapegar do sentido de humanidade. Não existe uma relação hoje entre o exército de Israel e a humanidade. Não existe. É algo terrível. Então, é uma situação dramática. E tudo que nós estamos aqui semanalmente, né, lamentavelmente, narrando, poderia ter sido evitado se já na composição do Estado de Israel houvesse o reconhecimento do Estado da Palestina, que foi invadido, né, por essa população que forma essa base militar de Israel, que é ocupada por seres humanos que cumprem ali o seu papel de escudo humano. É isso que temos em Israel, e é preciso que esta realidade seja debatida de uma maneira menos romântica, porque toda conquista de empatia mundial dos judeus por causa do sofrimento na Segunda Guerra Mundial, os mesmos sionistas que patrocinaram o sofrimento dos judeus através do exército SS de Hitler, são os mesmos sionistas que estão hoje à frente de Israel, expondo o seu próprio povo judeu, não é, aos riscos de uma guerra regional que poderá culminar com algo muito pior, porque é a grande tendência de escalada, mais uma escalada que estamos falando aqui, mais uma escalada, dessa vez a escalada regional, com o Hezbollah entrando com muita força, e vamos ter notícias sobre isso nas próximas horas, talvez. Existe um plano do Hezbollah de atacar Israel a qualquer momento, e com muita força, e nós teremos algo muito grave ali na região, e todo o mundo já está informado sobre isso. Todos nós já sabemos que isso vai acontecer, Ivan. Então, é só tragédia atrás de tragédia. E na última semana também ficamos informados que a França e os Estados Unidos da América formaram uma troika para conter as tensões com o Líbano, mas Israel demarca-se. Exatamente, porque Israel aposta em estender essa tensão de uma maneira que eles chamam de software, mas não é soft coisa alguma, porque as pessoas estão morrendo, não é? Mas eles não estão atacando com aquela mesma agressividade que atacaram Gaza, não estão atacando Rafah com a mesma agressividade, para evitar produzir aquelas imagens que foram produzidas, não é? Então, o que acontece, Ivan, é que Israel demarca-se, como você usou a expressão, exatamente porque tem a autoconfiança de que até as eleições
dos Estados Unidos da América, eles podem manter um nível de agressividade menor, na confiança de que Donald Trump será o vencedor e que dará carta branca para a conclusão desse serviço sujo que está em curso. É essa a estratégia de Israel, ganhar tempo até que seja resolvida a questão dos Estados Unidos da América eleitoral, não é? E eles enxergam tanto em Antony Blinken como no próprio presidente Joe Biden figuras fragilizadas, e Israel continua apostando na condução ao seu modo deste plano de exterminar todo o povo da Palestina a pretexto de combater o Hamas, que era parceiro de Israel até um dia desses. Então, é tudo uma grande mentira que nós estamos assistindo. E por falar ainda em Estados Unidos, a proposta de cessar-fogo de Biden continua em cima da mesa, Wellington. Sim, porque a proposta de cessar-fogo de Joe Biden, ainda que muitos países tenham abraçado, inclusive no Conselho de Segurança, como necessária, né, com exceção aí da abstenção da Rússia, que acaba sendo um sim, né, porque se não vetou, se absteve e foi aprovado, então foi um sim. Né, foi um sim tímido da Rússia para esse cessar-fogo. Mas não há garantias de que esse cessar-fogo seja cumprido por Israel, porque as exigências de Israel para o cessar-fogo, elas são incompatíveis com a paz. E por isso o Hamas apresentou uma contraproposta, exigindo inclusive que a Rússia, a China e a Turquia atuassem como fiadores, e não apenas o Egito, o Catar e os Estados Unidos. Porque eles não confiam nem mesmo nos fiadores que foram apresentados para a proposta. Estamos realmente, Ivan, com o relógio acelerando para aqueles que estão sofrendo e um relógio muito lento para aqueles que deveriam tomar as decisões de pacificação. O cessar-fogo não era nem para ser mais discutido. Era para ser usado à força, e essa força tinha que ser através de boicote a bancos, empresas, produtos, atividades desportivas, expulsão de Israel dos Jogos Olímpicos, não permitir que Israel participe de qualquer tipo de competição ou organização dentro da Europa, porque não é um país europeu. Então, era isso que deveria ser feito. Não é? Uhum. Se até as músicas de Tchaikovsky, que ninguém vai conseguir dizer que são fracas, né, foram banidas das rádios aqui da Europa, por que Israel, que é um país inventado depois da Segunda Guerra, tem que ter toda essa empatia praticando um genocídio? É preciso ser duro com Israel, a hora é essa. E também, na última semana, o Hamas exige maior comprometimento de Israel para o cessar-fogo de 100 dias. Cessar-fogo que não vai acontecer pelas razões que já expus. Então não adianta ficarmos aqui debatendo uma agenda que colocam na imprensa daqui da Europa e que tentam fazer com que nosso debate seja ocupado por isso. Entendeu, Ivan? Por isso que eu sou o chato da televisão, não é? Porque eu não caio nesses golpes, eu trabalho com comunicação estratégica. Isso tudo aí que a gente está trazendo como agenda é uma armadilha para você ficar preso comigo e com o professor Almeida, no lugar de debatermos a realidade que está aí, um genocídio, Nações Unidas, Conselho de Segurança, todo mundo querendo um Estado da Palestina, estão discutindo se Netanyahu fez a barba, se ele fez o bigode. Para com isso, não vou discutir isso. É um cessar-fogo que um quer e outro não quer. Ninguém quer, o Hamas também não quer, porque o Hamas quer o protagonismo, ele quer controlar a população da Palestina. Hamas é um produto de Israel. Não existe essa coisa de Hamas luta. Hamas é Israel. Ou as pessoas botam isso na cabeça. Hamas foi alimentado para impedir que a autoridade palestina conseguisse, através da diplomacia, a consolidação do Estado da Palestina. Por isso que eu não tenho nenhuma bandeira, que ninguém pode me acusar de ser pró-Hamas. Não é uma questão de ser pró-povo da Palestina. É apenas isso que nós estamos falando. Porque você, que é angolano, não é? Conhece, sabe do seu histórico familiar, do que é uma guerra, do que é sofrimento. Eu estive apenas como testemunha, eu estive aí durante a guerra.
e sei o que é sofrimento, mas você que tem no seu sangue, na sua herança, esse sofrimento, você sabe muito mais do que eu, as histórias que certamente você é marcado por essa história todos os dias. Como é que nós, que temos esse conhecimento, Ivan, vamos cair nessas armadilhas de que um cessar-fogo não é possível? Claro que é possível. Tudo é possível se a racionalidade for exercitada. Nesse caso, não há racionalidade. Há um fanatismo religioso na crença de que é uma terra prometida ocupada por um povo escolhido. Aí, meu amigo, eu estou brigando contra kamikaze. E kamikaze tem como objetivo matar ou morrer. Ou os dois. Uhum. Wellington Calazans, esta abordagem no último tema do nosso painel de hoje, do Conexão Angola, o espaço da geopolítica que está sempre ao sábado no seu ecrã, na TPA Notícias. Já olhamos para as últimas incidências políticas na África do Sul, com a eleição de Cyril Ramaphosa à presidência da República, num governo que será de coligação, e também olhamos para a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, que já leva perto de 3 anos, e finalizamos com a guerra no Médio Oriente. Tivemos a participação do Dr. Almeida Henriques, infelizmente com algumas dificuldades técnicas em juntar-se a nós para também debitar as suas opiniões sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e também a tensão no Médio Oriente. E então, vou continuar com Wellington Calazans, que já o vejo nas imagens, para entrarmos já para o nosso espaço de breves, mas breves que podem se arrastar um bocadinho mais pelo tempo, uma vez que não tivemos a presença massiva do Dr. Almeida Henriques, então podemos nos esticar, entre aspas, um bocadinho mais, Wellington, naquilo que são as breves que preparamos para hoje. E começamos com esta: o Papa Francisco recebeu ontem no Vaticano humoristas e fala na importância do contágio do sorriso. O sorriso que o Wellington cada vez mais é raro ver nos rostos de muita gente pelo mundo. Exatamente. Falar sobre sorriso com o mundo em guerra é uma missão bem difícil, né? Eu vou, como católico que sou, eu vou respeitar aí o apelo do Papa Francisco, não é? Mas gostaria que ele explicasse melhor como é que as pessoas vão conseguir esse sorriso com um mundo em crise econômica, com um mundo mergulhado em instabilidade, com uma ameaça real de hecatombe. Então, só se esse sorriso for para o juízo final, e para aqueles que são menos pecadores e forem lá já sabendo que irão receber o destino do paraíso depois de uma avaliação do que fez em vida. Bem, eu não vejo nenhuma razão para sorrir sobre o mundo que o Papa sabe que está existindo. Por isso, esse apelo dele, ele é um apelo infrutífero nesse momento. Uhum. Wellington, o Papa também esteve na reunião do G7, onde alertou na última semana para a necessidade do controle da inteligência artificial. Olha, o professor Almeida acabou de se manifestar aqui, só para lhe informar. Ele falou que já está presente aqui na sala. Eu agora estou vendo também. Muito bem, mas vamos olhar para este apelo do Papa Francisco. Sim, o apelo do Papa Francisco. A inteligência artificial, ela veio para ficar. O que ele chamou de controle não pode ser confundido pelas autoridades como uma maneira de censurar, controlar as pessoas que usam. É preciso que controle as pessoas. A maneira, exatamente, a maneira como a inteligência artificial poderá vir a ser aplicada. Não é? Nós vamos ver muitos depoimentos falsos com imagens de jornalistas, personalidades consagradas publicamente, com a sua própria voz, com seu próprio rosto, mas que não é uma imagem real, é artificialmente produzida. Enfim, tudo isso já existe, e tudo isso já existia desde que a fake news começou a ser uma preocupação dentro das novas tecnologias.
No entanto, Ivan, não vai ser possível ter esse controle absoluto, porque a realidade virtual, ela praticamente se reinventa todos os dias nas gerações mais jovens. Com isso, é de difícil sucesso esse apelo também de controlar a inteligência artificial. É de difícil êxito essa tentativa. É como terem inventado o automóvel e alguém tentar manter as carruagens como um veículo apropriado quando já existia o automóvel. Então, inteligência artificial veio para ficar. Eu recomendo que todos estudem e dominem para que não sejam analfabetos funcionais dentro de mais uma tecnologia que já nasce dentro de uma tecnologia que é a virtual. Muito bem, e vamos voltar ao Wellington Calazans na Suécia, em Estocolmo, para analisarmos de forma breve as últimas tendências em França, em termos da política. Wellington, nas breves em França, a extrema-direita está com uma larga vantagem nas sondagens para as legislativas de 30 de junho. Nenhuma novidade, porque na eleição para o governo, o Emmanuel Macron já não havia conquistado maioria e está aí num governo de composição. Por isso, esse crescimento do partido da Le Pen, ele já era algo totalmente vislumbrado por todos que acompanham atentamente os movimentos da política francesa. Então, Ivan, é uma tendência de crescimento ainda este mês maior por causa do desgaste cada vez mais constante, né, do presidente Emmanuel Macron. Macron diz que não se demite em caso de derrota nas legislativas de 30 de junho. Pois é, depois dele ter inventado a valentia sem coragem, né, de que iria enviar tropas para a Ucrânia para desafiar a Rússia e desistiu, ele agora inventa a democracia sem povo, né, porque ele quer ser representante de um povo que não o quer como representante, fazendo apenas um pouco de paralelo, como foi dito pelo professor Almeida. Realmente, o Macron, ele já está com a data de validade expirada na política mundial, não só francesa. Wellington, vamos então para o momento positivo e negativo da última semana. Positivo é a tentativa de acordo de cessar-fogo que tem sido defendido por diferentes países e mesmo tendo sido proposto timidamente pelos Estados Unidos, essa tentativa ela já começa a despertar o debate de uma maneira muito mais positiva em torno do caos que está instaurado contra o povo da Palestina ali naquela região. Esse é o positivo. O aspecto negativo é a insistência em manter a guerra, tanto por parte dos países membros da NATO em relação à Ucrânia, como de Benjamin Netanyahu em Israel com o Hamas e massacrando especialmente o povo da Palestina. Então, são essas minhas observações. Observações do Wellington Calazans, que esperamos contar com Wellington na próxima semana, em mais uma edição do Conexão Angola. Wellington Calazans, muito obrigado pela disponibilidade e estaremos juntos no próximo sábado. Muito obrigado, Ivan, professor Almeida, e ao professor que desfrute a Praia da Calotinha, que é uma das mais belas praias de Angola. Boa noite, até a próxima.